Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de um clássico do cinema recente brasileiro, Cidade de Deus, obra-prima do diretor Fernando Meirelles, lançada em 2002. Quero dizer a vocês, pessoal, que num famoso cinema aqui da Rua Augusta, em São Paulo, eu assisti ao filme Cidade de Deus, justamente na estreia do Cidade de Deus, e nunca vou me esquecer da profunda impressão que o filme me causou. Então, já eu vou começar a falar com vocês sobre a trajetória do Zé Pequeno, que era o Dadinho, do Buscapé, do Mané Galinha, da Angélica, do Cenoura, nessa iniquidade da sociedade brasileira, o tráfico de drogas, as comunidades favelizadas, a violência urbana, uma coisa terrível, a desigualdade social, tudo isso calcado na grande desigualdade social, no racismo estrutural odioso que forja a sociedade brasileira na sua deformação via escravidão e nessas profundas desigualdades que vão gerar essas violências aí urbanas ali na cidade do Rio de Janeiro, como eu vou discutir com vocês. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se ao fim desse vídeo você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Cidade de Deus. Filme maravilhoso, filme muito interessante, muito crítico e ao mesmo tempo bastante narrativo, do Fernando Meirelles, esse belo diretor brasileiro, filme de 2002. O que nós temos? Nós temos uma trama presente que primeiro vai ter a sua desembocadura em relação a uma trama passada. No começo nós temos ali uma festa, os caras vão matar uma galinha numa churrascada ali na comunidade, na favela da Cidade de Deus, no município de São Sebastião do Rio de Janeiro. A galinha foge e todo mundo lá, o Zé Pequeno, que é o chefe do tráfico de drogas ali, que é o chefão, que é o cabeça do tráfico de drogas, manda toda a rapaziada ali armada até os dentes buscar a galinha. É nessa medida que o Buscapé, que é um rapaz ali que tem aspirações a ser fotógrafo, um menino humilde da comunidade, vai tentar buscar a galinha. Quando ele se vê premido, às suas costas pela polícia, inusitadamente pela polícia, e à sua frente o conjunto da rapaziada do tráfico de drogas que estava buscando a galinha, ele se vê literalmente em fogo cruzado. E aí essa cena é congelada no começo do filme, para que o diretor Fernando Meirelles traga para nós uma genealogia do tempo presente em função das construções, formações e deformações da história brasileira, da formação ali dessa profunda, da cidade tão bela, mas profundamente desigual, que é o Rio de Janeiro. Ele vai mostrar como é que a Cidade de Deus se formou. A época ali, em meados do século XX, já governo ditatorial, ditadura militar, os pobres que aportavam de regiões ainda mais pobres do que o Sudeste, do que os logradouros periféricos do Rio de Janeiro, por exemplo, do Centro-Oeste, por exemplo, do Nordeste, por exemplo, do Sul do Brasil. Quero dizer a vocês estão assistindo aqui ao meu canal, e eu sou filho de 2 imigrantes. Eu sou neto e filho, né? Minha mãe e minha avó eram boias frias, trabalhavam no interior do estado de São Paulo, e o meu pai veio do norte do Paraná. E todos eles passaram dificuldade, muita dificuldade, trabalharam desde novos, passaram fome, chegaram a passar fome, moraram em casas de barro ou de tábua e passaram o pão que o diabo amassou, vindo para a região, eu digo vindo, não estou mais na cidade de São Bernardo do Campo, falo aqui da cidade de São Paulo, né, na capital do estado de São Paulo, mas foram para São Bernardo do Campo
no boom ali da formação da formação industrial metalúrgica ali de São Bernardo do Campo, com as grandes montadoras e com os polos industriais do ABC. Então quando eu vejo as pessoas chegando à comunidade da Cidade de Deus, eu me lembro da minha própria história, da história dos meus ancestrais. Isso me sensibiliza, claro, muito, e pode sensibilizar a muitos e a muitas de vocês que também tiveram uma ascendência dessa maneira e estão assistindo a essa resenha. Quero dizer a vocês que o governo brasileiro, desde sempre, tomado de assalto, e o termo não é gratuito, pelas elites se locupletando, utilizando o Estado, a dimensão republicana, pública do Estado, para interesses privados, para interesses próprios, mandava essas pessoas mais pobres, desguarnecidas, para os confins ali da periferia. E conforme a cidade crescia, a periferização ia sendo crescente, porque o ataque da especulação imobiliária começava, por exemplo, a tornar mais caros os aluguéis, uma vez que essas pessoas obviamente não eram proprietárias e sequer podiam ter títulos de propriedade, porque ficavam em logradouros irregulares, e aí a especulação imobiliária, mediada muitas vezes, não poucas vezes por forças policiais, acabava reocupando aquelas regiões. Então a Cidade de Deus é fruto de uma profunda desigualdade social, regional no Brasil, e ao mesmo tempo fruto aí da especulação imobiliária, da formação muito desigual da força do capital nas cidades. É nesse contexto que o Buscapé vai mostrar que o seu irmão e 2 outros rapazes eram os ladrões ali da comunidade. Roubavam caminhões de gás, faziam roubos e assim por diante. Eram tidos ali como os exemplos. Vejam que coisa triste. Quando se olha para as comunidades mais carentes, a partir dos logradouros protegidos, remediados e privilegiados da classe média ou das elites, não se percebe que, tragicamente, a criminalidade traz exemplos. Quem quereria que a criminalidade, que o assalto, o latrocínio e o tráfico de drogas fossem exemplos? Mas se nós quisermos pensar sociopsicologicamente com mais profundidade do que o senso comum meramente punitivo e reacionário anti-direitos humanos, nós precisamos entender o prestígio que a virilidade patriarcal coisificada da arma e da violência tem nas comunidades. Essas pessoas se afirmam. Essas pessoas são temidas e respeitadas. Essas pessoas conseguem se fazer valer contra o único braço do Estado que por vezes, ou muitas vezes, aparece por lá para receber o seu e para fazer truculências, exorbitações da lei, que são os maus policiais. Não estou dizendo de todos os policiais, mas dos maus policiais que assim atuam. Então é importante dizer que existe ali para a rapaziada, e o Buscapé era um jovenzinho, existe ali para a rapaziada toda uma discussão sobre o poderio, sobre a pujança desses assaltantes. Mas o que o Buscapé vai mostrar é que eles eram pés de chinelo. Tem ali uma figura que vai ser muito importante, né, que não é o protagonista. Na verdade é a personagem mais importante de Cidade de Deus, mas pode ser tido como o anti-herói, o antagonista dado o seu caráter mais malévolo, que é o Dadinho. O Dadinho é um menino que desde cedo mostra propensões ali para a violência e para o crime. E olha, eu quero dizer a vocês que o Cidade de Deus é baseado num livro formidável, num romance homônimo do escritor carioca Paulo Lins. E houve debates não pouco acalorados entre o Paulo Lins e o roteirista de Cidade de Deus, e mesmo o Fernando Meirelles, porque para o Paulo Lins, o diretor Fernando Meirelles não havia dado mais explicações sobre o porquê de o Dadinho ter propensões à violência. Como se ele fosse atavicamente, biologicamente, ontologicamente violento. O Paulo Lins fez críticas, inclusive citando o psiquiatra e criminologista italiano Cesare Lombroso, que com parâmetros horrorosos de preconceito, xenofobia e racismo estruturais de meados do século XIX, apontava determinadas tendências a certas etnias. Eu concordo com a crítica do Paulo Lins nesse sentido. Seria necessário entender melhor por que o Dadinho mostrava tais propensões. Ao que o Fernando Meirelles chegou a responder numa entrevista que ele
chegou a conversar com os irmãos e irmãs do Dadinho real, da vida real, e perceberam que eram pessoas sumamente pacíficas. Nesse sentido, a questão social, a desigualdade, não dava para o Fernando Meirelles vazão aí a uma dimensão inequívoca de violência. Então era importante ver conflitos mais psíquicos, entender uma historicidade e uma propensão, por vezes, de violência, como só ia acontecer com algumas pessoas para mais e para outras para menos. A questão, justamente, é que o Dadinho, ele não vai ser só um rapaz violento, ele vai ser um rapaz de empreendedorismo na criminalidade. Olha que coisa triste. Se o Brasil não tivesse essa tamanha desigualdade, esse tamanho horror de estrutura social, o Dadinho seria uma pessoa a sublimar suas tendências para invenções empresariais, em escritórios de advocacia, onde quer, ou mesmo artisticamente, onde quer que ele viesse a exercer o seu ofício. Mas não é isso que o Brasil destina, como a gente sabe. E agora, com autoritarismo e desigualdade, ainda mais. O Dadinho, então, vai encabeçar, vai dar a ideia para o trio Ternura, que era o trio de assaltantes, entre os quais figurava ali o irmão do Buscapé. Ele vai dar a dimensão para assaltar um motel. O latrocínio acontece, o Dadinho vai matar as pessoas, vai ser uma coisa trágica, e a polícia ali que dava as caras. E isso é importante frisar, o Cidade de Deus mostra que os agentes policiais, muitas vezes, não todos, mas alguns muito corruptos, agem como ladrões fardados pelo Estado. Roubam as pessoas da favela, pegam o dinheiro das pessoas, pegam suas carteiras, dão esculacho, trazem violência física. Tudo isso é muito tétrico e eu quero trazer aqui para vocês a dimensão de que quando a favela vai aumentando e se complexificando, o Dadinho, ao lado de seu fiel escudeiro Bené, né, que é o seu melhor amigo, o outro, que era irmão de um dos assaltantes do trio Ternura, o Bené e o Dadinho vão compreender que a questão de ser assaltante, que a questão de viver em função do assalto, é dinheiro contingente, é dinheiro pouco. Eles vão entender que está acontecendo dentro da comunidade a formação de uma verdadeira indústria, a indústria do tráfico de drogas. As pessoas que querem falar do tráfico de drogas de maneira leviana, de maneira pouco embasada em termos criminológicos e sociológicos, atribuem isso a um desvio e chegam mesmo a dizer que a culpa é dos usuários, como se na história da humanidade tivesse sido registrada alguma sociedade sem propensões à fantasia e aos psicotrópicos. Essa é uma discussão que eu deixo para vocês. Num outro momento eu posso aprofundá-la se for o caso. Aqui, para essa resenha, interessa dizer que essa indústria do tráfico de drogas tem só a sua face mais aparente na favela, nas comunidades. Porque nenhuma droga produzida fora do Brasil, ou mesmo em outros logradouros que não o Rio de Janeiro, seria transportada por estradas, seria transportada por aviões sem conivência de autoridades policiais e autoridades judiciais e autoridades políticas. Obviamente que eu não estou dizendo que todas as autoridades policiais, que todas as autoridades judiciais e que todas as autoridades políticas são envolvidas, são cooptadas pelo tráfico de drogas, pelo tráfico internacional de drogas. Mas os verdadeiros barões do tráfico de drogas, os verdadeiros magnatas do tráfico de drogas, muitas vezes podem sair em revistas famosas, ir à televisão, olha que coisa terrível. Vão pagar de beneméritos, de grandes empreendedores, quando na verdade estão colocando na linha de frente, sempre com risco, alto risco de letalidade, as pessoas mais pobres. E é nesse sentido que o Dadinho vai estabelecer um verdadeiro reino de terror até suplantar toda a competição. Vejam vocês. Se o capitalismo sublima a guerra nas suas competições mercadológicas mediadas, quando pela classe média ou as grandes indústrias pelo Estado, o que nós temos ali na Cidade de Deus, e não só na Cidade de Deus, a Cidade de Deus é um microcosmo da luta ali do tráfico de drogas entre as diferentes facções do Rio de Janeiro, a competição é realizada por intermédio da guerra, por intermédio da disputa bélica, por intermédio de armas que chegam, obviamente, por meio de extravios das forças policiais ou mesmo militares, e com conivência quando são importadas dessas mesmas forças. Vocês estão percebendo? Então o Dadinho, ele vai entrar em conflito
tomando todas as bocas, com uma figura chamada Cenoura, que é a personagem interpretada pelo Matheus Nastergalli. O Antônio Firmino, o Firmino da Hora faz a personagem do Dadinho, que depois de ser ungido ali num terreiro de Umbanda, ele, por um pai de santo, ele vira o Zé Pequeno. E aí até vai ter aquela frase, Dadinho é o K, eu não vou completar, quando falam que chamam o Dadinho de Dadinho. Dadinho é o K, meu nome agora é Zé Pequeno. E a Cidade de Deus vai mostrar para nós, na verdade, a cidade do capeta, a cidade do confronto. O filme vai ser todo urdido por esses confrontos das facções. E o que é que nós temos? Nós temos nessa macro narrativa, nessa macro genealogia que eu estou fazendo, os conflitos interpessoais, os diferentes caracteres, o Bené, que é alguém que se apaixona pela Angélica, a sobrinha da Sônia Braga, Alice Braga, uma excelente atriz, e ele quer sair da vida no tráfico, e o Zé Pequeno, que monstruosamente só sabe matar e estuprar ali na comunidade, e vai se revoltar com a saída do amigo e com a tentativa de apaziguamento ali do confronto dele com o Cenoura. Aquilo a que a gente assiste, e o Buscapé, que estava na linha de frente, e vai ficar com uma câmera fotográfica que o Bené queria destinar para ele que vai ter a oportunidade, começando como entregador de jornais, e depois tendo a oportunidade de publicar fotos ali dos traficantes, do Mané Galinha, que é o adversário do Zé Pequeno, porque o Zé Pequeno estuprara a namorada, ou a noiva do Mané Galinha, e o Mané Galinha, que é interpretado pelo Seu Jorge, o músico e ator, ele entra em confronto com o Zé Pequeno, com as facções. E aquilo a que a gente assiste é uma verdadeira carnificina. Uma carnificina, muitas vezes, que antes de se estabelecer abertamente, é referendada por muitos moradores dessa comunidade. Porque quem vocês acham que estabelece a paz nas comunidades? Quem não tem interesse em roubos nas comunidades? É justamente o tráfico de drogas. O tráfico de drogas não quer a polícia por lá. O tráfico de drogas quer uma relação rotineira para que os usuários e as usuárias de cocaína, de maconha, das mais diversas drogas ali, que endinheirados da classe média, tenham ali ganas, tenham coragem de ir até a biqueira. A gente, aqui em São Paulo, o termo etnográfico para local, logradouro de venda de droga é biqueira. No Rio de Janeiro, onde acontece a história do Cidade de Deus, é boca de fumo. E aí, para que essas pessoas possam ir. Quando as pessoas precisam de botijão de gás, precisam de um remédio, de uma cesta básica, muitas vezes são essas organizações criminosas, o tráfico de drogas, que fornecem tudo isso. Claro que na Cidade de Deus, naquele momento, a gente está falando de uma incipiência. Hoje nós temos um aspecto muito mais híbrido nas comunidades, envolvendo o tráfico de drogas e as milícias. Quem quer colocar uma divisão estanque entre tráfico de drogas de um lado e as milícias de outro, utilizando gás, grilagem de terra, TV a cabo, como se as milícias também não se envolvessem em drogas, milícias que não são um braço paralelo do Estado, são o próprio Estado transviado, desviado das suas funções republicanas e aliado à criminalidade, ou na verdade exercendo a criminalidade e o poder ali nessas comunidades, nós temos um quadro muito mais complexo que o filme Cidade de Deus vai animar. As personagens são mortas, o Dadinho acaba morto, o Bené acaba morto, o Buscapé vai retratar esses horrores, vai ter suas fotos publicadas, e aquilo a que nós assistimos em Cidade de Deus é uma excelente genealogia histórico-sociológica de um crime, de uma tendência que acabou sendo prestigiada. Por quê? Porque as referências dos escritores, administradores de empresa, advogados, médicos e engenheiros, para pessoas que têm o seu horizonte de expectativas cerceados, não vão ali para a realidade de uma faculdade, de um planejamento de vida. É bem verdade que nos governos progressistas que houve no Brasil e que foram removidos do poder irregular e corruptamente, por um impeachment, por um golpe travestido de impeachment, é importante dizer que essas dimensões fundamentais não vão ali, passam ao largo. Elas chegaram a balizar, com programas de aceleração do crescimento, a possibilidade de as pessoas terem uma vida condigna. Mas a verdade é que o apelo à violência, o apelo ao prestígio econômico, viril, a dimensão de que na comunidade esses traficantes se transformam com seus fuzis, com as suas armas ilegais, em verdadeiros Rambos da favela,
Tudo isso traz a dimensão para nós compreendermos o caráter infernal da Cidade de Deus, desse belíssimo filme do diretor brasileiro Fernando Meirelles, lançado em 2002. Pessoal, se vocês gostaram de mais essa discussão, de mais essa resenha de filme aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para eu poder conversar com você. E mais, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, das minhas leituras literárias, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar, segundo a sua dimensão financeira, um membro ou uma membro humanista aqui do canal, para você me apoiar na construção desse projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu deixo aqui o convite para vocês sempre assistirem às resenhas de filme que eu faço aqui no meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Então até a próxima resenha, pessoal, e tchau, tchau!